Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de História. Dentro do fluxo de nossas aulas, estamos vendo o Brasil período colonial e dentro desse período já estamos muito próximos do momento em que o Brasil se tornará independente da colônia portuguesa e vai iniciar o seu processo de independência, né? Esse início de independência que vai começar como um império, o Império Brasileiro. Mas antes que essa independência, por mais que seja um termo questionável, dado a realidade, mas para que ela aconteça ainda alguns episódios vão precisar acontecer. Alguns episódios nós ainda vamos dar uma olhada, vamos fazer uma análise, porque não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Tá? É todo um processo de insatisfação, é todo um processo de construção ideológico, inspirações, porque a independência do Brasil ela não foi um movimento próprio, foi um movimento copiado e adaptado. Quando formos ver o período imperial brasileiro, nós vamos entender mais sobre isso. E vamos lá, hoje vamos falar sobre a Conjuração Mineira, que foi um dos eventos que vão anteceder o processo de independência brasileiro, assim como outras que acontece de forma antecedente à Conjuração Mineira ou posterior a ela, e algumas até paralela. A insatisfação em Minas Gerais ela vai ocorrer por conta do processo administrativo instaurado pelo Marquês de Pombal. Na aula anterior, na nossa aula de história anterior, nós falamos sobre o Marquês de Pombal como um ministro que iria tirar Portugal da crise. Tá? Então, com a insatisfação desses projetos do Marquês de Pombal que vai começar a insatisfação dentro de Minas Gerais. A exploração aurífera em Minas Gerais havia gerado uma rica elite urbana, formada em grande parte por contratadores, homens de prestígio que recebiam da coroa portuguesa o direito de cobrar os impostos da população mineira, só que com o progressivo esgotamento das minas, a decadência da produção e da extração de ouro e diamante, a partir da década de 1760, os contratadores se viram em dificuldade financeira, já que a arrecadação estava caindo. E a queda da produção aurífera levou à redução dos tributos recolhidos pelos contratadores, já que eles eram comissionados, né? E, consequentemente, a diminuição da parte destinada aos cofres da coroa no início de 1789, as dívidas desses contratadores com a coroa já superavam a cifra de 1 milhão de réis. O réis é a moeda corrente da época, junto com o ouro, que servia como lastro, mas isso aí é um outro assunto. Em 1788, chega na região das Minas Gerais, ou na capitania das Minas Gerais, o novo governador daquela capitania, que era o Luiz Antônio de Castro, do Rio de Mendonça. Ele ganha o título de Visconde, ele se torna o Visconde de Barbacena, e sua tarefa era cumprir a lei de derrama, e essa lei de derrama era aquela lei que obrigava o pagamento de 100 arrobas de ouro, e esse tributo ele era anual, quando a capitania, quando a colônia portuguesa ela não alcançasse, como é que eu posso dizer, quando ela não alcançasse a meta estabelecida para a extração de ouro daquele período. Então a derrama era o complemento dessa meta. E 100 arrobas, cada arroba ela equivale a aproximadamente 15 quilos. Então esse tributo ele corresponderia a 1.500 quilos de ouro como subsídio. Quando foi anunciado que a cobrança dos impostos atrasados seria feito já em 1789, acompanhada de uma ampla investigação sobre o contrabando na região,
destacados membros da elite econômica e intelectual de Minas Gerais passaram a se reunir em Vila Rica e planejaram um movimento contra o domínio colonial. E esse movimento ele vai ficar conhecido como a Conjuração Mineira. Existia o contrabando, existia as fraudes, porque quando a administração pombalina ela começa a ser mais severa com a arrecadação e com os tributos, óbvio que isso vai ser porta aberta para a corrupção, porque o objetivo de todo o ramo comercial, de extração, seja ele qual for, é a obtenção de lucro. Então, com o aumento da tributação, o lucro ele vai diminuir e é do próprio sistema comercial a corrupção, a fraude, o suborno e etc. Então, para controlar isso tudo, ou contra o controle disso tudo, é que essa elite ela vai se rebelar. Entre os conspiradores estavam os padres José Rolim e Carlos Toledo de Melo, contratadores endividados como João Rodrigues de Macedo, Joaquim Silvério dos Reis e Domingos de Abreu Vieira. Poetas intelectuais como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Os alferes. O alfere era um oficial de baixa patente, entre eles Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele tinha esse título de Tiradentes porque, paralelo à sua oficial militar, ele era também dentista. E muitos deles eram influenciados pelo exemplo da independência dos Estados Unidos e pelos ideais do iluminismo, aqueles ideais de liberdade, igualdade. Algumas outras revoltas, algumas outras inconfidências, elas vão acontecer anterior à Inconfidência Mineira, tá? Algumas delas vão acontecer em Curvelo, Mariana, Sabará. Então era todo um caldeirão de insatisfação, de efervescência, que vai anteceder a Conjuração Mineira. O objetivo dessas revoltas, porém, não era romper com Portugal. Eles ainda não tinham essa ideia de se tornar independente de Portugal. Mas essas revoltas elas mostravam a insatisfação dos colonos com a expulsão dos jesuítas dos domínios portugueses. Na aula anterior eu dei uma explicação um pouco mais ampla sobre a consequência da expulsão dos jesuítas das colônias portuguesas. Para revisão e se inteirar desse assunto, dá uma passadinha na nossa playlist de história, tá lá esse assunto. E as medidas, né, da administração pombalina. E mesmo assim essas revoltas elas já expressavam o esgotamento que a colônia tinha com a administração portuguesa. O plano dos conspiradores era proclamar uma república em Minas Gerais e eles esperavam um apoio posterior, dado a deflagração desse movimento. Eles esperavam o apoio de São Paulo e de Rio de Janeiro. Alguns deles eram contrários à escravidão. Por quê? Porque muitos deles eram também donos de escravos. Os conjuradores também propunham o perdão de todas as dívidas com a Fazenda Real e defendiam também o incentivo à instalação de manufaturas da capitania e liberação do distrito diamantino para todos os mineiros exercerem a função de mineradores e a fundação de uma universidade em Vila Rica. Observe que são projetos bem pautados e bem direcionados para a elite. Em reuniões na casa do tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, esses conjuradores decidiram que o levante deveria ocorrer no dia em que a derrama ela fosse aplicada, ou que ela fosse cobrada. Porém, em março de 1789, o Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos membros desse projeto contra a coroa portuguesa, ele acaba deletando os seus companheiros. E essa denúncia ela foi em troca do perdão de suas dívidas com a coroa, e com isso todos os revoltosos foram presos e enviados para o Rio de Janeiro, e o movimento, porém, ele não chega a se realizar por conta dessa traição, né? Por conta dessa delatação de um dos membros. Isso vai ser normal em todas as revoltas contra a coroa portuguesa, de acontecer de algum dos membros internos de algum desses revoltosos ele pegar e acabar denunciando o projeto
para a coroa portuguesa em troca de algum benefício ou em troca de alguma indulgência. Por ordem de Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, em 1790, se inicia o processo contra os conjuradores. Esse processo ele foi registrado nos autos da devassa contra a Inconfidência Mineira, e esse processo ele vai durar 2 anos, onde ao todo 34 réus foram acusados de inconfidência. A inconfidência era um crime de infidelidade contra a monarquia portuguesa, e do total dos conspiradores, 11 foram condenados à morte, 10 deles, porém, tiveram suas penas substituídas pelo exílio perpétuo na África. Somente Tiradentes foi executado numa cerimônia pública no Rio de Janeiro. Em 21 de abril de 1792, o alferes foi enforcado, seu corpo esquartejado, seus restos mortais foram expostos em postos nas cidades de Minas Gerais, e esse ritual tinha uma força simbólica, que era mostrar à população o destino de quem se rebelava contra a coroa. A Conjuração Mineira ela não se concretizou, mas vislumbrou um novo horizonte político para a colônia. Depois da Inconfidência Mineira, que uma série de revoltas contra a coroa portuguesa ou contra seus representantes aqui no Brasil, elas vão ganhar mais representatividade e mais destaque. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários. Não esquece